O nosso Deus ele não trabalha da mesma forma que nós entendemos ou que nós julgamos, não é assim? Então há necessidade que o joio cresça o quê? No meio do trigo, para que nós possamos entender que Deus é Deus sobre a vida de cada um. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Amém? O título da minha Bíblia diz o quê? O joio. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas e o joio apareceram. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? E o Senhor respondeu: não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem junto, antes o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e arranquem em feixes para que ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Amém, igreja? Amém. A igreja poder sentar glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor ela fala, né, sobre o joio e o trigo. Eu sei que a tradução da minha Bíblia é bem diferente, né, da dos irmãos, mas é o mesmo significado. E nós temos que crer que o nosso Deus, ele fala, que muitas das vezes, né, nós perguntamos: mas Senhor, por que as pessoas que não são de Deus têm que estar na igreja? Não é assim? Muitas das vezes a gente vê pessoas que, ela veio para a igreja, mas faz as coisas do mundo e continua vindo e ninguém fala para tirar. Mas por quê? O nosso Deus, ele fala: vinde a mim, não é? Todos que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, não é dessa forma? Então, quem somos nós para lançar alguém deste mundo? Se o próprio Deus, ele fala que nós devemos deixar crescer junto tanto o joio quanto o trigo, né? Os irmãos sabem que eu fui visitar o meu filho e ali eu fui num lugar que tinha plantas, né? E ali estava falando sobre girassol e na entrada tinha trigo. E ali eu fui olhar e era o joio, né? Igualzinho o trigo, tinha pouca diferença, né? O trigo, quando você faz assim, ele sai aquelas sementinhas. Já o joio não. Então ele engana muitas vezes até mesmo quem é trigo, não é dessa forma? Então nós podemos ver que o Senhor, ele fala o quê? Que é necessário que venha crescer junto, não é? Então, há muitas vezes hoje pessoas não se encontram na presença do Senhor, mas caminhou do nosso lado, louvou juntamente com a gente, não foi assim? E hoje não se encontra. Por que será? E muitas das vezes a gente acha que era servo de Deus. A pessoa eu caminhava porque era uma bênção na presença do Senhor, mas ela era um joio no meio do quê? Do trigo. Porque hoje não se encontra na presença do Senhor. Hoje se encontra onde? No mundo. Porque essa pessoa o quê? Nunca saiu do mundo. Porque eu penso dessa forma: aquele que coloca a mão no arado, aquele que coloca a sua vida na mão do Senhor, eu creio da forma certa, né? Que jamais vai olhar para trás, não é assim? Aquele que confia
nunca vai olhar para trás e dizer: eu me arrependi de estar no caminho do Senhor. Não é dessa forma. A Ana Paula acabou de falar aqui que mesmo desempregada, ela é grata a Deus. Mesmo desempregada, ela descobriu quem é quem, porque na vida dela. Então ela fez o quê? A diferença de quem era trigo na vida dela e quem era joio. Então muitas vezes nós não entendemos isso. Quem é o trigo nas nossas vidas? É aquele que permanece até o fim. Você desempregado, você no mundo, você muitas das vezes fazendo coisas que não agrada a você, não é dessa forma? E você está ali do lado. Você está ali para apoiar, para estar ali falando: eu estou aqui, estou contigo. Não é desse jeito? E muitas das vezes nós fazemos o quê? Ah, não, foi para o mundo, então vira as costas. Ah, foi para outra igreja, eu viro as costas. Não é assim? Muitas das vezes nós vemos acontecer. Muitas das vezes a obreira ficava aqui na frente evangelizando. Quantos passavam e falavam o quê? Não quero não. E quando a gente quer ver o quê? Servos de Deus. Não é dessa forma? E muitas das vezes a gente não entende. É o Senhor que quer falar conosco, né? Esse dia eu estava no médico e aí eu estava procurando lugar para sentar. Aí uma senhora evangélica estava evangelizando lá na hora. E aí eu acho que ela achou que eu estava correndo dela, né? Mas eu estava correndo para sentar, né? Senão eu ia ficar ali quase o dia inteiro em pé. E aí eu fui e dei a volta para sentar. Aí ela veio atrás de mim, me deu um papelzinho. Certamente que eu ia aceitar. Mas eu não tinha visto ela vindo na minha direção. Mas o Senhor, Ele fala conosco na hora que nós precisamos. Não é assim? Hoje mesmo eu estava ali em São Vicente, né? Fui no mercado ali, vi uma promoção, né? Eu estou ficando igual meu esposo, né? Deu uma promoção, vai logo atrás. E ali, na hora eu já entrando no mercado, veio uma senhora, né? Uma jovem senhora saindo do mercado, olhou para minha cara, me encarou e começou a louvar. Eu não entendi nada, mas o louvor me fez entender. Tinha veste de crente? Não. Tinha aparência de crente? Não. Mas ela foi usada por Deus. E ali ela louvou: recebe a cura. Recebe. Irmãos, não vou ouvir não, tá? Eu não sei louvar não, tá? Só estou aqui reproduzindo o que Deus falou comigo. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não é assim? Então eu recebi a cura, eu chego a me arrepiar o tempo todo. Então eu tenho pedido ao Senhor algo na minha vida. E o Senhor, Ele fala conosco, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Aquela jovem senhora estava ali de short jeans e de blusa, né? Que fala que é cropped, não é isso? Que é curta, agora mudou o nome, antigamente era topper, né? Agora é cropped, não é isso? Acho que vai certo. E ali ela passou louvando, olhou para mim e começou a louvar. Eu entendi que Deus, Ele fala conosco em todos os momentos. Então eu vou falar: não foi de Deus não. Tinha que ser uma irmã consagrada ali na igreja para falar comigo. Não. O nosso Deus, Ele não trabalha da mesma forma que nós entendemos ou que nós julgamos, não é assim? Então há necessidade que o joio cresça o quê? No meio do trigo, para que nós possamos entender que Deus é Deus sobre a vida de cada um. No meu trabalho tem uma senhora também que ela fala assim: ah, quando eu estou na dificuldade, eu corro para a igreja. Ela bebida todo final de semana, é fumante, mas ela sabe quem é o dono que socorre. Quem é? É o nosso Deus. Ela fala: logo for para a igreja, vou lá, me ajoelho, peço perdão a Deus. Olha como é a reverência das pessoas, né? Eles sabem que Deus é Deus. Eles sabem que mesmo eles fazendo as coisas erradas no mundo, mas na hora que da dificuldade, quem é Deus na vida dele? Né? É tudo. Se não fosse Deus, eles não estariam aqui. Né? E ela começou a conversar comigo, falando que achava que as pessoas eram mole. Eu não sei também porque eu estou falando disso agora, porque a palavra
E ela falando que achava que as pessoas eram mole porque estavam na academia e não aguentavam. E ela foi fazer aquele negócio que é um monte de negócio. Levanta pneu, pula, corre, faz um monte de negócio, né? E ela passou mal na hora. E ela achava que todo mundo era mole, né? E as pessoas estavam lá falando que sentia dor, que isso, aquilo outro. E ela passou mal na hora. E ela foi aonde ela o quê? Descobriu um problema no coração. E ela era fumante há muitos anos, ela não sabia disso. Então, há necessidade que nós passamos por situações para que Deus venha mostrar o como Ele é Deus sobre as nossas vidas e o porquê que estamos de pé. Por que estamos aqui nesta noite? Não é assim? Por que eu estou aqui? É porque Deus me permanece firme. Por que a obreira Sila está aqui? Precisando aí de uma operação. Passou o ano todo passado aí, né, em busca dessa operação e ainda não veio. Né? Eu confesso que muitos não teriam a força que ela tem. Né? Porque eu imagino a dor que ela sente. Eu já tive pedra no rim que era só misericórdia. A perna trava, você não consegue nem andar. Né? Então imagine o que ela está passando. Então eu creio que o Senhor, Ele que nos fortalece. É o Senhor que está cada dia mais nos sustentando. E a palavra dele diz sobre isso. Há necessidade que o joio venha crescer juntamente com o trigo. Para quê? Para que o Senhor, no momento certo, na hora certa, é Ele que vai separar. Não sou eu, não é vocês que vai dizer quem vai entrar no reino do céu, quem não vai entrar no reino do céu, porque nós estamos aqui em busca de quê? Da salvação. Eu estou aqui em busca da minha salvação. E a minha salvação não é o homem que vai me dar, não é o cargo que eu tenho na igreja que vai me dar, é a minha intimidade com Deus. É quando eu estou no meu lar, é quando eu falo com Deus, é quando eu estou no meu trabalho e ninguém está vendo a vida da igreja, como eu me comporto lá. É quando eu vou em algum lugar e como eu me comporto, o que eu falo, eu deixo de falar. É a minha intimidade com Deus que vai dizer se eu vou receber a salvação ou não. E só Ele pode dizer isso, porque a certeza só dele. A incerteza é nossa, não é? Por isso que estamos caminhando, não é assim? Por isso que buscamos ao Senhor todos os dias, para que nós possamos receber a nossa cura, para que nós possamos receber o quê? A nossa unção. Unção de quê? De ousadia, para que nós possamos crer que a salvação é nossa. Não é assim? Então receba essa unção de ousadia na sua vida nesta noite. Receba essa unção que o nosso Deus Ele tem colocado na sua vida. Receba a cura, obreira Sila. Receba a cura, irmã Marta. Receba a libertação nesta noite. Receba a cura, irmã Ana Paula. Em nome de Jesus, receba a cura, porque nós precisamos da cura. Não é assim? Receba a cura, pastor Júlio César, dessa enfermidade que tem assolado ele. Porque eu creio que o Senhor, Ele cura cada um de nós. E eu recebi a minha cura nesta manhã. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor, Ele faz maravilhas sobre as nossas vidas. Eu creio dessa forma. Para todo mundo enfermo, é a doença da em pessoa, não está em poste, não está em parede. Não é assim? Nós temos que crer que o nosso Deus nos cura. Quando o médico diz não tem mais jeito, é onde que o nosso Deus entra com o propósito dele, na cura. Então eu recebi nesta manhã a minha cura em nome de Jesus. Eu já tomei posse, né? Em nome de Jesus, porque eu creio num Deus que tudo pode sobre a minha vida. Eu creio num Deus que tudo pode sobre a vida de cada um. Então que nós possamos nesta noite, né, receber a nossa cura em nome de Jesus. Então vamos estar, né, crendo que o Senhor Ele tem separado, né, o joio do trigo. Não sou eu que vou expulsar ninguém da igreja, né? Não é a Ana Paula que vai dizer assim, a irmã Marta não pode entrar. Não é a irmã Marta que vai dizer a Luana não pode entrar. Não é assim? Não é ninguém que vai dizer assim, eu não posso entrar na casa do Senhor. Se o Senhor Ele diz que as portas estão o quê?
aberta, não é fechada. Então, se o Senhor diz que as portas estão abertas, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, quem somos nós para dizer diferente? Nós temos que estar aqui pronto, o quê? Para quê? Para receber isso aí, operação, tá ligado? Né? Para receber. Então, nós temos que estar prontos para receber aqueles que estão precisando de Jesus. Aqueles que se encontram lá fora, né, pedindo um milagre. Né? E a gente pede aqui também. O povo, o servo de Deus é um povo pidão, não é, irmã Brasila? É um pede, Jesus liberta meu filho, Jesus liberta, né, aquela situação que está acontecendo no meu lar, cura, transforma. A gente só sabe pedir, não é dessa forma? A gente também tem que saber agradecer, como foi falado hoje, né? Então, em nome de Jesus, que nós possamos agradecer ao nosso Deus. É chegada a hora de agradecer, amém, igreja? Então, agradeça ao Senhor nesta noite pelo ar que você está respirando. Agradeça ao Senhor por cada livramento, como a obreira Marcela falou, né? Em nome de Jesus. Ontem, quando estava vindo para cá, eu não sabia onde estava a chave, eu não sabia quando estava vindo, né? O pastor passou pelo carro ali, o cara veio fechando a gente, achando que o pastor estava fechando eles, né? Aí começou a fechar a gente, fazer cara feia. Aí meu esposo ia abrir o vidro. Eu falei, não se guarde, por favor, porque se ele abre o vidro, já vai achar o quê? Ele achou algo ruim, né? Mas eu falei, não fala nada, a melhor coisa. E aí viemos tranquilamente, porque o inimigo ele vai fazer isso, vai fazer de tudo para fazer você parar, não é? Então, ele já perdeu, ou não? Ele já perdeu, porque ele é mais que o quê? Perdedor, não é? Nós somos mais que vencedores. Ele é o contrário, não é assim? Então, o inimigo ele não tem poder sobre a sua vida, né? Porque muitas das vezes o inimigo ele vai criar situações para dizer que você está fazendo algo sem ter feito, não é assim? Então, quando nós temos a nossa consciência que somos trigo, nós fazemos diferente. O joio vai fazer igual, né? Vai querer te afrontar, vai querer dizer que você fez algo sem ter feito, e nós temos que entender a diferença, amém, igreja? Então, aprenda nesta noite a diferença do joio e do trigo, porque é algo que nós temos que aprender a cada dia mais, amém? E assim, eu deixo essa palavra para a amada igreja em nome de Jesus, porque hoje tem um baby aí para ser apresentada, né? Em nome de Jesus,